O universo é formado por diferentes mundos culturais. E como fazer a travessia por esses diferentes mundos, por essas diferentes culturas? Conversaremos hoje sobre o multiculturalismo, o relativismo cultural e a interculturalidade, ou o diálogo intercultural, como atitudes, como formas de fazer essa travessia, quando se trata do encontro com o outro. Multiculturalismo, inicialmente, já nos diz a palavra. São múltiplas culturas que convivem. Diferentes línguas, diferentes modos de viver, de morrer, diferentes tradições, num mesmo território. Pensemos no Brasil como um país multicultural. O multiculturalismo, portanto, pode ser um dado de realidade, mas também pode ser uma ideologia, uma política que trata da diversidade de culturas. Bom, onde está o problema? Se há um problema. Quer dizer, o problema pode estar em que no multiculturalismo você não tem encontro das culturas, você não tem diálogo entre as culturas, você pode apenas ter justaposições, você pode apenas ter diferentes culturas convivendo. Mas essa convivência pode dar origem a uma tolerância passiva. Sim, tolerância passiva, sabe aquela tolerância na qual você aceita, tolera o outro, mas você não interage com ele. O Brasil é um exemplo típico de um multiculturalismo em que uma cultura, inclusive, predomina sobre as outras, em que existem, às vezes, aniquilamentos. Então, dentro do multiculturalismo, você pode, inclusive, ter atitudes etnocêntricas, entende? Então, eu posso ter uma atitude de exclusão para a periferia de outras culturas. Então, em culturas como europeia, asiática, indígenas, africanas, convivendo, nós sabemos por nossa tradição o quanto há o predomínio de uma cultura sobre as outras. Então, é multiculturalismo, porém permeado por uma atitude etnocêntrica, de exclusão do diferente. Agora, quando se fala em relativismo cultural, o relativismo cultural, ele nos convida inicialmente a uma suspensão do nosso juízo. Suspensão do juízo no sentido de dizer, eu não vou olhar para o outro a partir dos meus critérios, eu não vou olhar para o outro a partir dos meus valores. Eu vou olhar para o outro buscando ver como o outro vê o mundo, buscando entender qual é a dinâmica, qual é a visão antropológica, quais são os mitos, os ritos, as crenças do outro. Então, no relativismo cultural, eu suspendo o meu juízo e eu quero conhecer como que o outro vive. Então, o que significa relativismo aqui? Relativismo, eu decido não decidir entre quem está certo, quem está errado. Não cabe o julgamento do certo e do errado, do melhor ou do pior. Relativismo cultural são culturas relativas, em que cada tradição tem uma história, em que eu compreendo que as tradições não são naturais. Então, o relativismo, ele nos ajuda a pensar a desnaturalização das culturas. Me ajuda a pensar como que o estranho pode ter valores muito distintos dos meus e, inclusive, poderá reverter, no momento ulterior, em mudança na minha própria forma de ver o mundo. Então, quando eu me abro para a relatividade das culturas, eu aprendo e começo a estranhar o que me é familiar. Então, antropologicamente, a gente estranha o familiar.
É preciso aprender a estranhar o familiar, no sentido de perceber que aquilo que nós naturalmente ou estamos acostumados a viver não é naturalmente o certo ou o errado, é apenas algo com o qual nós nos acostumamos. E o contato com o diferente poderá nos ajudar a questionar nossos próprios valores, nossas próprias crenças. Então, o relativismo cultural não é o relativismo cultural não é uma tolerância passiva, por um lado, não é uma tolerância passiva, mas também não é ainda o encontro, o diálogo com o diferente. É uma disposição que pode se abrir para o diálogo. Então, eu posso me abrir para o diálogo, mas para eu me abrir para o diálogo, eu preciso primeiro ter essa atitude de compreender a relatividade das culturas. Agora, quando eu falo em intercâmbio cultural, em interculturalidade ou em diálogo intercultural, aí sim, aí nós temos uma outra atitude em que nós saímos da esfera da tolerância passiva, em que nós saímos de uma esfera de meras conivências com certas atitudes e nós nos colocamos verdadeiramente na atitude do encontro. Aqui, na interculturalidade, eu encontro o outro. Então, diferente do multiculturalismo, no qual as pessoas apenas transitam e podem se esbarrar uma na outra, aqui, na interculturalidade, existe o diálogo. Pense numa tessitura, pense numa tapeçaria de muitos fios. Pense a humanidade como essa tapeçaria colorida, entrelaçada por muitos fios. Cada cultura é um fio, que quando encontra outra cultura vão construindo um desenho. Quer dizer, a humanidade é esse grande desenho das culturas se encontrando. Então, no diálogo intercultural, nós temos a verdadeira atitude de uma cidadania, que busca a inclusão do outro como outro, não o mesmo, como o distinto, o que traz cor, o que traz beleza. Então, é uma abertura ao outro. E é como que eu consigo dialogar com o outro a partir de uma identidade própria. Então, se eu tenho valores, se eu tenho uma tradição, eu consigo dialogar. Então, eu preciso ter a consciência da minha identidade para poder dialogar com o outro. Não se trata de um absorver ou de um anular o outro. Trata-se de se encontrar. Estou aqui pensando agora uma imagem que me vem na mente. Imagina você se jogando numa piscina para nadar, ou no mar, ou no rio. Pensa no rio, você vai nadar. São diferentes formas de fazer a travessia. São diferentes formas de fazer a travessia. Você se joga no mar, no rio, na piscina e nada, ao seu modo. Você nada da forma como você aprendeu. E você, inclusive, poderá olhar outras formas de nadar, outros estilos. Quer dizer, cada cultura tem um estilo. E eu posso aprender com o estilo do outro. Quer dizer, todos fazem a travessia ao seu modo. Compreender isso é grandeza, compreender isso é virtude, compreender isso é humanidade. Então, o convite que eu te faço aqui é esse convite de olhar para a diversidade com essa atitude de quem compreende que elas são relativas, que têm suas tradições. Uma não é melhor que a outra. E buscar aqueles valores universalizáveis. Imagina a ponte que você vai construir entre as culturas, entre as margens culturais. A ponte, ela tem certas colunas, a ponte tem uma estática. A estática são esses valores que permitem o reconhecimento do outro. Então, nós não abrimos mão de valores que são humanos universalizáveis. E esses valores universalizáveis humanos é que permitem um diálogo intercultural. Que nós aprendamos a conversar, a dialogar com o diferente, a partir de nossos valores, buscando construir uma humanidade, uma universalidade de valores. É isso que garante que um processo civilizatório possa ser bem sucedido e seja emancipador do que a humanidade traz dentro de si. Então, um grande abraço, compartilhe essas ideias, deixe suas perguntas, participe de nossa comunidade investigativa, inscreva-se no canal se você ainda não estiver aqui para semanalmente acompanhar as nossas reflexões. Tá bom? Um grande abraço,
Um beijo no seu coração.